Fala galera, tudo certo? Hoje a gente está fazendo o nosso terceiro culto, é o terceiro episódio que nós estamos falando sobre a nossa cultura 1. E a gente está investindo na verdade um tempo em falar sobre a nossa cultura, porque como a gente falou o Mateus falou nas últimas reuniões, quem não sabe aonde quer chegar se sujeita a qualquer lugar. E é muito importante que a gente tenha uma cultura estabelecida, a gente tenha um objetivo bem estabelecido, a gente saiba para onde a gente quer ir. Porque uma pessoa que não sabe para onde quer chegar, ela se sujeita a qualquer coisa. Se você não sabe onde você quer chegar no seu relacionamento, você vai se submeter a relacionamentos abusivos ou a relacionamentos que são tóxicos para você. Se você não sabe onde você quer chegar no seu trabalho, você vai se sujeitar a trabalhar com qualquer coisa, você vai se sujeitar a trabalhar num lugar onde você não é valorizado como profissional, onde seus talentos não são valorizados. Se você não sabe onde quer chegar no seu ministério, você vai se sujeitar a fazer o ministério de Deus de qualquer forma. Você vai se sujeitar a fazer a obra de Deus de qualquer forma. E você vai jogar fora todos os talentos, os dons e o chamado que Deus colocou na sua vida. Então é muito importante a gente investir esse tempo falando sobre a nossa cultura. A gente começou falando sobre a nossa missão. O Mateus semana passada falou sobre os primeiros três pontos da nossa visão, e hoje eu vou terminar essa parte. Mas para a gente dar continuidade, tem um texto lá em Isaías 32, versículo 8, que fala assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Essa é a versão revista e atualizada. Eu gosto muito também da Nova Almeida atualizada, que escreve assim: mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém em pé. A gente tem passado por momentos e a gente tem passado por dificuldades onde as pessoas têm cada vez mais desistido das coisas, mais desistido do seu ministério, desistido do seu trabalho, desistido da fé. E isso é porque as pessoas não têm perseverado. E nós, como filhos de Deus, precisamos perseverar. Nós precisamos... E aqui Isaías fala que na nobreza, e eu queria ver aqui, nobreza no dicionário fala que é qualidade do nobre, distinção, excelência e mérito. Qualidade daquilo que é magnânimo, generoso, benevolente, elevação, transigência. O que expressa ou contém excelência. Nós precisamos ter essa nobreza dentro de nós para nós podermos alcançar aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para alcançar os sonhos que Deus nos deu, como pessoas individualmente, como ministérios coletivamente. Então, a gente falou lá no primeiro episódio sobre a nossa missão. E a nossa missão é qual? Ser um grupo de jovens apaixonados por Jesus e focados em servi-lo de maneira intensa, excelente e contagiante. Então, mais uma vez a palavra excelência, e aquilo que faz a gente ser excelente no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós fazemos, é a nossa paixão por algo, é a nossa intensidade. Quando nós somos intensos, nós procuramos estudar, nós procuramos aprender, nós procuramos demonstrar, como um namorado demonstra para uma namorada, um marido demonstra para a sua esposa demonstra para o marido, de forma intensa. Isso é algo que contagia. Então esses são os três pilares da nossa missão: a intensidade, a excelência e o contágio. Depois o Mateus, na 2 semanas atrás, no último culto, começou a falar sobre a visão. O primeiro ponto da nossa visão é que nós queremos aprender a viver, agir e falar como Jesus. Nosso alvo é sermos cada vez e cada dia mais parecidos com Ele. Então, a gente não quer fazer cópias do Mateus, cópias do Guilherme, cópias da Gláucia, cópias do pastor Edilson. Nós queremos fazer cópias de Jesus, homens e mulheres que se pareçam com Jesus. Que as pessoas olhem, como lá em Atos, na primeira menção ao termo cristão, as pessoas olha, eles são cristãos. O que isso significa? As pessoas olhavam e viam o falar, viam agir, viam andar, viam da mesma forma que eles viram Cristo fazer, eles viam essas pessoas fazerem. Por isso eles foram chamados cristãos. O segundo ponto da nossa visão é que não há diferenças entre quem está aqui na frente e quem está aí atrás da tela, ou quem está sentado numa cadeira, quem está em cima do púlpito, ou quem está embaixo. Todos somos sacerdotes e todos nós podemos e devemos nos relacionar com Cristo. Cristo morreu numa cruz para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Ele fez todo o sacrifício que Ele fez
Ele morreu numa cruz, ele viveu nessa terra, ele, sendo Deus, se fez como homem para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então todos nós somos sacerdotes, nós pregamos e nós queremos viver como igreja e como ministério sacerdócio universal, onde todos nós somos sacerdotes e todos nós podemos nos relacionar com Cristo. E daí que nós passamos a chamar o Mateus de Mateus, o pastor, não o pastor Mateus. Porque não é o título dele que define ele, é o relacionamento que ele tem com Cristo e o chamado que Deus deu para ele. Mas antes dele ser o pastor, ele é o Mateus, um filho de Deus que se relaciona com Deus, que foi chamado para esse pastorado, amém? E o terceiro ponto que ele falou por último no último culto é que nós queremos desconstruir e simplificar a nossa visão e compreensão do Evangelho para torná-lo acessível a todos aqueles que precisam. Por que nós colocamos esse ponto na nossa visão? Porque nós acreditamos que, de certa forma, a igreja tem tornado difícil a caminhada cristã. De certa forma, a igreja tem tornado inacessível o Evangelho. E o Evangelho ele foi trazido por Jesus para essa terra de forma simples, descomplicada, para todos aqueles que quisessem se relacionar com Cristo pudessem. E é isso que nós queremos, que cada pessoa que estiver no nosso meio se relacione com Cristo. Porque não é sobre algo extremamente complexo, não é sobre algo extremamente difícil. Porque tudo aquilo que nós tínhamos de dificuldade, Jesus já levou lá na cruz. E hoje nós podemos nos relacionar com Ele de uma forma totalmente simples, de uma forma totalmente fácil, de uma forma que foi a forma que Ele encontrou de deixar isso para nós, amém? E agora, continuando, nós chegamos no quarto ponto da nossa visão. Qual que é o quarto ponto da nossa visão? Nós entendemos que cada pessoa aqui tem um propósito específico e deve ter espaço para fluir no seu chamado e dom de forma apaixonada. Por que nós colocamos isso? Todos os 5 pontos da visão estão interligados, eles falam de uma coisa, eles apontam para uma única coisa. Então Deus criou cada pessoa com uma característica diferente e com um dom e um chamado específico. A palavra de Deus fala lá na primeira carta a Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos pedras na igreja de Cristo. Nós não somos tijolos que são todos quadradinhos iguais. Assim como cada um de nós temos uma digital, nós temos uma identidade, cada um de nós temos um chamado em Cristo, e nós temos uma identidade em Cristo, e nós temos dons diferentes que Deus nos deu para edificar a igreja. A palavra de Deus fala lá em Efésios 4, a partir do verso 11, fala assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O verso 12 continua: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o meu ministério, o ministério do Mateus, o ministério da Glaucia, o ministério das pessoas que estão aqui à frente, são importantes, mas eles são tão importantes quanto o ministério de cada um de vocês, porque são todos esses ministérios juntos, são todos esses chamados juntos, são todos esses dons e talentos juntos, funcionando como um só corpo, em unidade, que vai nos fazer, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, alcançar a estatura de perfeito varão. Então, quando você deixa de exercer o seu ministério, ou quando eu deixo de exercer o meu ministério, ou quando o seu dom deixa de fluir no nosso meio, nós estamos prejudicando o corpo de Cristo, porque os nossos dons, os nossos talentos, a palavra de Deus fala que não são para nós mesmos, mas eles são para Cristo. Eles são para a edificação do corpo de Cristo, eles são para a edificação da igreja. Então nós precisamos ter esse encargo e ter esse entendimento de que todos nós precisamos fluir. Não é só o Guilherme, não é só o Mateus, não é só a Glaucia, não é só o Samuel, não é só a Jéssica. São todas as pessoas, são todas as pessoas que estão envolvidas nesse ministério que nós queremos que desenvolvam seus ministérios. Cada um tem um ministério e juntos nós vamos formar
um ministério forte, um ministério completo, onde todo o corpo vai ser edificado e vai crescendo em maturidade, em relacionamento e intimidade com Deus. Porque é muito importante que não seja só eu, ou só fulano, ou só ciclano. Imagina uma igreja que é feita só de evangelistas. Aí vai ser a igreja que mais vai ter visitante, que mais vai ter gente, mas vai ser a igreja que não cresce nunca. Por quê? Porque esses visitantes não são consolidados. Então sempre tem visitante, mas não tem ninguém para consolidar esses visitantes, não tem ninguém para ensinar a palavra de Deus para esses visitantes, não tem ninguém para consolidar a fé deles. Ou imagina uma igreja onde só tem mestres, onde só tem ministérios de mestre acontecendo. É todo mundo querendo ensinar, é todo mundo querendo falar, mas quem que vai aprender se não tem gente nova chegando, se não tem gente nova que precisa amadurecer na fé, se não tem pessoas que precisam ser ensinadas? Ou imagina uma igreja que só tem pastores. Os pastores foram chamados para apacentar as ovelhas. Como que eles vão apacentar se não chega ovelha? Porque só tem pastor. E pastor não é evangelista. E eles vão apacentar quem? Vão apacentar uns aos outros. Então a igreja precisa de todos os 5 ministérios, de todos os dons e de todos os talentos funcionando de forma fluida, de forma organizada, para que o corpo de Cristo ganhe com isso. Não é nós que ganhamos, não sou eu que ganho, não é você que ganha, não é um pastor que ganha, é a igreja de Cristo que ganha, com todos os ministérios funcionando de forma desobstruída, de forma fluida, de forma natural. E é isso que nós queremos fazer. Nós entendemos que cada um de vocês tem um ministério e tem um chamado. E nós queremos ajudar vocês a fluir, nós queremos que vocês fluam, nós queremos que vocês desenvolvam e amadureçam os dons de vocês. Então, Gui, agora todo mundo, cada um vai fazer o que quer de qualquer jeito. Não, não é. É sim e não. Cada um vai fazer o que foi chamado, cada um vai fazer aquilo que queima no seu coração, cada um vai cumprir o propósito que Deus te deu e que Deus preparou para você. E a gente, toda a liderança, todos nós que estamos aqui, nós queremos ser ajuda e suporte para vocês, porque alguém um dia foi ajuda e suporte para nós, para que nós amadurecêssemos, para que nós crescêssemos, para que nós desenvolvêssemos, e hoje nós podemos estar aqui. Dessa mesma forma, nós queremos ajudar cada um de vocês. Cada um de vocês, não tem exceção para ninguém. Seja você que está há 10 anos na igreja, seja você que está há 5, seja você que está chegando agora, seja você que já está envolvido em algum ministério, você que ainda não está envolvido. Nós queremos que todos vocês desenvolvam a fé de vocês, desenvolvam os dons e os talentos que Deus deu para vocês, e nós queremos ser esse suporte. Então sim, a partir de hoje todo mundo vai desenvolver o ministério, todo mundo vai amadurecer, todo mundo vai deixar o dom fluir. Então se você tem um dom para cantar, você vai cantar. Se você tem um dom para evangelizar, você vai evangelizar. Se você tem um dom para pastorear, você vai pastorear. Se você tem um dom para pregar, você vai pregar, e todo mundo vai desenvolver o ministério. Porque essa é a igreja que nós acreditamos, essa é a igreja que nós queremos, e esse é o ministério que nós visualizamos, que nós sonhamos e que nós estamos trabalhando para alcançar nesse lugar. Amém? O 5º ponto da nossa visão é: tudo que fazemos expõe a excelência e a qualidade de Deus através da inspiração divina. Somos criativos e agimos com naturalidade nos nossos dons. Eu queria ler um texto que está em Gênesis 1, o verso 26 e 27 fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Isso significa que toda a criatividade daquele que criou todas as coisas que nós conhecemos e as coisas que nós não conhecemos está aí dentro de você. Então, nós queremos fazer a exposição dessa criatividade. Nós queremos ser excelentes e criativos para manifestar Cristo, porque a igreja se tornou um lugar chato. Essa é a verdade. Muitas vezes a igreja tem se tornado um ambiente chato, onde a gente sempre canta de uma mesma forma, a gente sempre dança de uma mesma forma, a gente sempre fala de uma mesma forma, a gente sempre usa o mesmo palavreado. E eu sei que você não quer falar igual o seu pai falava, ou igual você ouvia a sua avó falar, você ouvia
o seu avô falar, o famoso crentez, usar aqueles jargões. Nada contra isso, isso é a forma como eles aprenderam, a forma como eles vivem o Evangelho. Mas nós acreditamos que talvez para a nossa geração isso tenha afastado o Evangelho da nossa geração, isso tenha afastado o Evangelho das pessoas, e nós queremos dizer para você, você pode ser criativo, você pode falar diferente, você pode se vestir diferente. Tudo isso, obviamente, com moderação, tudo isso com muita atenção, mas você pode, porque Jesus te deu essa criatividade, Jesus te deu essa liberdade. Lá em Gênesis 2, no verso 19 e 20, fala que Deus mandou o homem nomear os animais. Ele, dono de toda a criatividade, dono de todas as coisas, podia ter feito toda a terra como ele fez e nomear já todas as coisas. Mas ele fala para o homem nomear, porque a criatividade que está nele também está em você, também está em mim. E a excelência que está em Deus também está em você e também está em mim, porque nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Você é a imagem e a semelhança de Cristo. Tudo aquilo que está em Cristo também está dentro de você. Às vezes falta que nós deixemos isso fluir. Quando nós fazemos as coisas para Deus, fazemos com excelência, pois esse é o padrão que nós encontramos. Então, em 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 13, fala o seguinte: todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivões, oficiais e porteiros. Ou em 1 Crônicas 15 fala no verso 22, que Ananias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Então, a excelência, a gente falou dela lá na missão e a gente está repetindo isso aqui na visão. Ela tem que ser um padrão para nós, porque Deus foi excelente quando Ele nos fez. Parece algo clichê até, ou algo que, nossa, que nada a ver, mas você já parou para pensar na complexidade que é o seu corpo? Como tem diversos sistemas, centenas de ossos, de músculos, de milhares de veias, muitas coisas, muitos órgãos, tudo isso acontece de uma forma completamente alinhada, porque Deus ele é excelente e perfeito. As coisas que Deus faz, elas são excelentes e elas são perfeitas, e nós precisamos manifestar essa excelência. Nós precisamos ansiar por manifestar essa perfeição. Você já imaginou que Deus criou tudo o que nós conhecemos do zero? E como a terra, e como o céu, e como os animais, e como a biologia, e como a ciência, e tudo isso funciona de uma forma orquestrada, onde uma mínima mudança, ou algo que começa a acontecer diferente, começa a bagunçar isso. O aquecimento global, por exemplo, ele acontece porque a gente fez uma pequena mudança num sistema perfeito que Deus criou. E isso começou a bagunçar todo esse sistema. Porque Deus ele é excelente, Ele faz as coisas para funcionarem de forma perfeita. Então nós precisamos buscar essa excelência, nós precisamos buscar fazer as coisas da melhor maneira que nós podemos fazer. E buscar sempre melhorar a forma como nós podemos fazer. Ninguém aqui é dono de uma verdade. Mas nós acreditamos que quando Deus se move através de nós, Ele se move com excelência e Ele se move com criatividade, por isso que nós colocamos esse quinto ponto aqui. E eu quero falar para você que excelência não é sobre ser o bam, não é sobre se achar, não é sobre ser o melhor. É sobre ser melhor do que você mesmo, não é sobre comparação, não é querer ser melhor que o fulano, falar que você é melhor que o ciclano, não é para gerar uma comparação, uma competitividade, mas é para gerar uma competitividade com você mesmo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou querer ser melhor do que eu estou sendo hoje. E eu quero ser excelente porque o meu Deus não merece nada menos do que o meu melhor, do que a minha melhor criatividade, do que a minha melhor adoração, o meu melhor testemunho, a minha melhor palavra, a minha melhor roupa, a minha melhor vestimento, a minha melhor dança. Eu preciso oferecer tudo aquilo que eu tenho de melhor para Deus, porque é isso que Ele merece. Ele deu para mim o que Ele tinha de melhor. Ele deu o Filho unigênito dele para vir nessa terra e perecer pelos meus e pelos seus erros. E o mínimo que eu posso fazer é tentar todos os dias, por mais que seja impossível, como nós cantamos,
10.000 palavras não são suficientes. 10.000 canções não são suficientes. Mas ainda assim, tudo que eu puder eu vou fazer. Porque tudo que eu puder é aquilo que ele merece. Ainda não é tudo que ele merece. Mas ele merece tudo que eu tenho. De melhor, de mais criativo, de mais excelente. Os dons que ele me deu merecem ser usados. Os talentos que ele me deu merecem ser expostos para a edificação do corpo. Amém? Então, como eu falei, não tem ninguém que é dono da verdade aqui. E também nós não queremos relativizar todas as coisas. Mas nós acreditamos e nós cremos que existe algo que queima no nosso coração. E nós queremos que queime no seu coração. Que está lá em Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, querido, se até aqui você não entendeu, se até aqui você se perdeu, ou se até aqui talvez não está claro, eu queria que você entendesse uma coisa, que tudo que você fizer seja para a honra e para a glória de Cristo, seja tudo de todo o seu coração. Sabe, se tem algo que eu posso falar aqui, a gente ainda vai ter mais um episódio, mas tem algo que eu penso, eu imagino que a gente compartilha, é que o centro de toda essa cultura, de toda essa série de ministrações, de tudo aquilo que a gente está falando é Jesus Cristo. Tudo que a gente quer é colocar o foco de volta em Jesus Cristo, colocar o foco de volta nele, de forma simples, de forma descomplicada, como era Jesus. Jesus não era um homem complicado, Jesus não era um homem que era inalcançável, mas ele estava disponível para todas as pessoas e ele era simples. Nós queremos voltar o nosso foco para Cristo, porque nada do que nós podemos fazer, essas lives, os nossos cultos, as músicas, nada do que nós fazemos serve de nada se não for de todo o nosso coração para exaltar o nome de Cristo, seja para a honra, para a glória, para o louvor dele. Tudo que nós fizermos, nós queremos fazer de coração, como jovens apaixonados por Jesus Cristo, jovens que vivem para Jesus Cristo. Uma pessoa apaixonada, ela não pensa em mais nada, tudo está em volta daquilo. Tudo que ela faz envolve aquilo. E tudo que eu faço, eu quero que envolva Cristo, eu quero que Cristo esteja no centro. E tudo aquilo que a gente quer que você entenda que é uma vida de renúncias, mas é uma vida de muita bênção, de muitas recompensas e uma vida extraordinária, uma vida quando a gente consegue colocar Jesus Cristo no centro e viver tudo que nós vivemos com todo o nosso coração, todo o nosso amor, toda a nossa força e toda a nossa concentração em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Eu queria que você meditasse nisso. Eu tenho certeza que você já ouviu o primeiro, o segundo episódio. Se você quiser ouvir novamente, se você quiser ouvir esse novamente, nós vamos disponibilizar. E como um último recado, coloque Cristo no centro da sua vida, todos os dias, em todas as coisas que você fizer. Amém?